Olá, sou Mary J. Costa, você que está chegando aqui pela primeira vez no canal, para que você entenda um pouquinho, eu sou projetora lúcida, desde menina que eu tenho saídas extracorpóreas, lúcidas, e vivencio situações, passo por experiências no mundo astral, é bem legal, né? Então, hoje eu vim aqui para contar uma dessas experiências. Eu sempre venho, quando eu tenho uma experiência bacana, eu venho e faço relato aí para as pessoas que me acompanham. Só para quem não me conhece, né, gente? Eu conheci. Tô super feliz, olha, depois de um tempão de recesso projetivo, né, que é assim que nós projetores chamamos quando a gente fica um tempo sem conseguir sair do corpo lucidamente. Então, depois de um tempinho, acho que, sei lá, tem uns 15 dias ou mais, né? A última projeção que eu tive foi lá no Retiro, lá no Imersão, né? Que a gente fez em Búzios. E depois de lá pra cá, nada. E quando eu fico um pouco assim afastada, ou de repente não é nem que a gente fique afastado, mas que não rememore o que foi vivenciado do lado de lá. Porque como eu tenho as sensações muito nítidas, quando eu não rememoro, eu tenho quase certeza que assim, é porque eu tô só dormindo mesmo, tá? Mas pode acontecer com vocês aí do outro lado, de vocês saírem e não rememorar, mas ter tido uma projeção. Mas o fato é que eu já estava esse tempo todo e isso acaba assim me tirando um pouco da motivação dos vídeos. Toda vez que eu fico um pouco afastada, que eu fico nesse recesso, eu fico realmente meio para baixo. Por quê? Porque o contato que eu tenho do lado de lá me revigora e muito. Bom, mas aí essa noite eu fiquei acordada até por volta das meia-noite e pouco, mais ou menos, e puf, apaguei. Apaguei e fui num sono direto até 8h30 da manhã. E durante esse sono todo, eu consegui sair muito lucidamente, mas muito mesmo. Hoje eu tive toda aquela saída clássica do quarto, olhar para o corpo na cama, entender que eu estava em projeção e saí. E saí, mas quando eu saí já do meu quarto, já tinham pessoas me esperando. Tinha umas 3 pessoas que eu não consigo lembrar direito das feições, de quem eram, mas eu me juntei a essas 3 pessoas que eu creio de verdade serem espíritos mentores, guias, e aí saí com esses 3, mas um só ficou comigo. E essa pessoa que ficou comigo, eu não me afastei daqui da cidade do Rio de Janeiro, eu creio, porque a visão que eu tive era de uma cidade próxima, uma cidade grande. Como eu estou no Rio de Janeiro, acredito que eu tenha feito o trabalho todo nessa noite aqui pelo Rio, acredito. Mas pode ser que quando a gente está lá lá do lado de lá, na outra dimensão, as coisas são muito relativas. Às vezes a gente acha que a gente está longe dos lugares e ao mesmo tempo, como a gente tem recursos diferentes, a gente pode estar fazendo o trabalho, você achar que está aqui no Rio de Janeiro, mas está realizando em outros pontos, ok? Só para que vocês possam entender. Então, uma dessas pessoas ficou comigo e era um homem, não consigo lembrar direito das feições dele, mas lembro que ele tinha um cabelo mais ou menos na altura do ombro, um cabelo branco, assim, esbranquiçado, e ele era como um médico dentro da minha concepção, tá? Tudo foi transmitido de forma que eu estava fazendo as coisas sabendo o que eu estava fazendo, né? E o que eu precisava fazer. Na verdade, nós montamos tipo uma tenda, tá? Um consultório móvel. Era uma tenda mesmo, uma tenda toda branca, um local bem claro, mas era algo que não era fixo. Então essa tenda foi montada, ele estendeu um tapete no chão, um tapete bem claro, um tapete fofo que eu sentei nele, consegui ter aquela sensação, ele me sentou na minha frente. Eu guardo mais ou menos as feições dele, de ser um homem mesmo, e um homem que passava assim muita segurança. Eu o conhecia já de muito tempo, era um rosto que me trouxe assim muito conforto. Eu já o conhecia, né? E aí ele sentou na minha frente do tapete e fez assim com as mãos e se formou tipo uma placa de vidro flutuante. Essa placa de vidro,
é que eu vou falar? Acho que, sabe, circuito, talvez, de uma placa eletrônica, né? Ela era transparente e tinha diversos, parecia um labirinto de um fiozinho dourado. Toda ela era bordadinha com aqueles fios dourados. Ele colocou a mão do outro lado da placa e pediu que eu colocasse a minha do lado de cá. Então eu apoiei e aí eu observei que nessa placa tinha tipo o lugar certinho para você colocar todos os dedos apoiados sobre essa placa. E aí eu apoiei ali e ele apoiou do outro lado. Gente, incrível. Eu vi assim como a energia dele sendo conduzida de alguma forma naquelas plaquinhas e chegando até mim. Tá? Toda aquela placa de vidro, ela vibrou e emitia aquela energia assim. Não foi algo muito rápido, muito longo, foi algo rápido, mas eu acho que eu tive assim um impacto no meu perispírito de uma reprogramação, uma energização, foi algo nesse sentido, tá? Então foi algo muito rápido mesmo, eu só encostei e já fez aquela corrente passou toda para mim e ele ficou ali e eu saí da tenda. No que eu saí da tenda, eu sabia que eu tinha que pegar algumas pessoas e trazer nessa tenda. Então eu fui em vários locais. Mas antes disso, o que aconteceu? Olha que legal. Durante a nossa imersão em Búzios, eu fiz um trabalho com as pessoas lá que foi muito bacana. Né, inclusive me foi dado o nome do trabalho, que era Clarificação da Essência. Eu não sabia bulhufas o que eu ia fazer lá. Até no dia anterior da imersão eu não sabia o que eu ia fazer. Tanto que no dia anterior que eu fui comprar as pedras, que eu havia recebido o nome das pedras de uma outra projeção que está em alguns dos vídeos, que seria a celestita e a bornita. Nessa primeira projeção, eu recebi o nome dessas pedras e que eu deveria fazer um cetro. Me foi mostrado como esse cetro mais ou menos deveria ser feito, que eu até contei para vocês nessa projeção. Para trabalhar nessa imersão lá em Búzios, nesse encontro que a gente teve presencial, eu tive que comprar essas pedras porque no dia anterior veio aquela intuição, você precisa dessas pedras, tá? Fui lá e comprei, né? Escolhi as pedras para trabalhar. E lá na imersão, lá em Búzios, foi feita a tal da clarificação da essência. Aí é que eu fui entender um trabalho feito com a celestita e com a bornita. A celestita trabalhou na pineal das pessoas e a bornita trabalhou o timo, trabalhou o chakra cardíaco. Então, uma trabalhou com o chakra coronário, que é a celestita, né, e a glândula pineal, de limpeza, de clarificação, daí o nome que havia sido transmitido para mim. E a outra foi feito um trabalho de proteção, tipo uma blindagem no chakra cardíaco, com a bornita. Então, isso foi feito lá na imersão, as pessoas que participaram depois deram depoimentos, até falaram do que sentiram durante essa experiência física, né, que a gente passou por lá. Tá, beleza. Nesse encontro com esse senhor que eu tive hoje, nessa projeção, peraí, vamos botar na ordem cronológica. Na sexta-feira, o meu amigo André, que é o que trabalha comigo lá, que ele faz toda a parte xamânica desse nosso encontro presencial, ele inclusive, ele ministra a cerimônia do cacau, porque quando eu faço esse trabalho lá, a gente faz uma abertura de portal, trazendo as consciências extrafísicas para a Terra para que possam trabalhar as pessoas. É o segundo encontro presencial que a gente faz e eu trabalho dessa forma. Então, para ser aberto esse portal, para a gente poder fazer a energia mais forte circular entre a gente, é preciso ativação do chakra cardíaco. É onde entra o André, com a cerimônia do cacau para abertura do chakra cardíaco, e aí sim a gente poder fazer a abertura do portal. Então o André já tinha lá atrás, quando ele viu o relato daquela projeção, ele já tinha dito para mim que ele faria um cetro para mim, o tal cetro, né? E quando eu fui comprar as pedras para fazer essa imersão, o André foi comigo numa loja aqui no Rio para escolher, e eu escolhi até as pedras pequenininhas que seriam colocadas no cetro que ele ia pedir para alguém fazer para mim. Bom, na sexta-feira, agora, ele trouxe para mim o cetro pronto, né? De manhã cedo ele veio, mostrou e tal, o material, ele disse, eu comprei, vou fazer para você. E quando foi à noite, ele trouxe para mim essa ferramenta aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês, tá? Confesso que ele trouxe sexta-feira à noite, eu tava brigando com uma gripe, tava tentando me recuperar.
E na hora eu ainda pensei assim, eu digo, gente, para que serve isso? Depois que ele foi embora eu fiquei analisando, eu digo, qual a utilidade disso? Será que isso... Eu sempre questionando, gente, não é meu ego, vaidade, algo assim, né? Mesmo tendo se recebido a orientação de construir uma projeção, tá? Mas eu acho que isso é importante para que a gente esteja sempre com o pezão no chão, ok? Só um parênteses. Aí ele deixou isso aqui comigo. Pois é, então, na projeção dessa noite, aquele senhor que veio conversar comigo, naquela plaquinha flutuante que me energizou, ele me mostrou essa ferramenta de novo, né? Que eu recebi na sexta, ele veio me mostrar, ele falou assim, olha, você não tinha entendido o que você vai trabalhar com isso, então eu vou te mostrar. Aí ele colocou a pontinha assim, na tal placa, e a placa energizou isso aqui tudo. Do mesmo jeito que a gente colocou a mão, ele colocou no centro da placa, aí chega a arrepia, que energia linda. Aí ele colocou assim a pontinha e todo esse bastão aqui foi energizado, gente. Depois ele fez a mesma coisa ao contrário, ó. E todo o bastão. Eu me emociono, porque é muito legal, né? Eu me emociono de alegria, alegria mesmo. Então, ele energizou esse bastão para mim e ele me mostrou o seguinte. Celestita, olha que pedra líquida, deixa eu botar para vocês. Ela tem um brilho, ó, tá sentindo o brilhinho dela? Ela é toda, olha que linda, né? Essa eu escolhi lá na loja que era para colocar no meu certo. A celestita é uma pedra de limpeza poderosíssima. Ela faz toda a limpeza de o que tiver, do ambiente, dos chakras. Ela trabalha com... Mas ela trabalha principalmente com o chakra coronário, tá? Porque ela faz também uma certa conexão. Então, pedra de limpeza linda nessa ferramenta que eu recebi. E essa aqui é a bornita. Olha que encanto de pedra. Considerada também a pedra pavão. Olha, linda, né? É uma pedra que tem origem... Essa pedra tem toda origem a ver com os astecas também, que eu venho falando para vocês. Olha que legal, porque ela é encontrada no México também. Nada é por acaso, gente, nada, nada. Quando a gente consegue entender toda a teia, a trama toda, é mágico. E ela é uma pedra de proteção. Então essa ferramenta aqui que eu ganhei, na verdade, é para criar. A gente vai, através dela eu posso criar um escudo protetor quando eu fizer a abertura de portal. E vou criar, e posso fazer a limpeza. Ferramenta boa, que eu também tive, eu perguntei na projeção se eu podia mostrar para vocês e me foi permitido mostrar. A gente também tem que ter esse cuidado, viu? Então isso aqui, ó, que eu recebi, parece uma coisa boba, mas gratidão. Não tenho como, em outras palavras. Tanta coisa legal acontecendo. E olha, essa última semana para mim foi muito mágica. Mas é um outro papo que depois eu conto para vocês. Então, tá aqui a ferramenta que me foi permitida para trabalhar, né? Continuar fazendo os trabalhos presenciais. Olha que legal, tá? Autorização de trabalho presencial, isso é muito bacana. Vou conversar mais com vocês. E aí, durante a noite toda, o que eu fiz? Eu buscava algumas pessoas. Eu creio, eu não sei se foi só nessa cidade, volto a falar, não sei se foi só no Rio de Janeiro, mas eu fui em lugares até ruins, lugares que eu senti medo de... Eu tava com essas mesmas joias que eu tô aqui, ó, o meu cordãozinho, e eu tava com esse outro cordão aqui, tá, que eu tenho usado agora. E, assim, eu fui em lugares que eu sentia que eu poderia ser assaltada, de tão próximo, de tão perto dessa dimensão eu estava. Então foram lugares assim de algum tipo de periculosidade, algum tipo de risco. Não todos os lugares, mas eu estive em alguns lugares assim, talvez dentro das comunidades, creio eu, porque parecia mesmo ser uma comunidade, sabe? Assim, aquele aspecto de comunidade. E pegava algumas pessoas que estavam dormindo, trazia em projeção astral para esse senhor fazer esse trabalho de energização. Foi um trabalho entre nós dois, não tinha equipe nenhuma, eu fui sozinha. E isso aqui, ele energizou antes para que eu conseguisse entrar nesses lugares sem ser notada. Então eu trabalhei com isso aqui o tempo todo, foi criando um escudo para mim protetor, né, para que eu pudesse passar e trazer essas pessoas.
E outra coisa, eu pegava essas pessoas, quando eu trazia essas pessoas, eu também fazia tipo um passe nelas, porque eu estava energizada, né? Eu passei pela placa e eu estava segurando essa ferramenta, então eu dava um passe nelas para que elas pudessem ser retiradas daquele lugar lá. É como se eu criasse uma bolha energética ao redor dessas pessoas para levar até esse homem, e aí esse homem fazia um tipo de trabalho nelas também, como do mesmo jeito que eu levei essa energização, essas pessoas também, porque eu cheguei a ver ele colocando, as pessoas colocavam a mão, estavam meio adormecidas, nem todo mundo despertou. Algumas pessoas até me reconheceram, olha que legal, não sei, eu tô falando isso até para ver, de repente você sonhou comigo essa noite, então se você sonhou comigo essa noite, você pode ter passado por esse trabalho, tá? Eu acho que foi uma conexão, uma energização, algo que algumas pessoas foram levadas até. Eu chamei, quando eu acordei, eu estava ainda meio zonza, eu chamei esse homem até de curandeiro, tá? Porque eu achei que ele fez um trabalho de cura. Então pode ser que na hora que eu acordei, na minha rememoração fresquinha, eu tenha trazido isso, né? Ele fez algum trabalho de cura com aquelas pessoas que eu fui buscar. Não sei como eu escolhi aquelas pessoas, não tenho a menor ideia, mas foram várias. Eu passei a madrugada toda indo nos lugares, pegando as pessoas. Olha, eu fui em prédios, eu fui em casas, eu fui em comunidades. Eu chegava no quarto, as pessoas estavam dormindo e eu puxava a pessoa. Algumas me reconheciam na hora e ficavam super felizes. E eu fazia assim, ó, que era para não falar. Aí levava, muito rápido, assim, era como que um teletransporte, tá? Eu já levantava a pessoa e já aparecia, já estava lá naquela tenda, na porta da tenda. Aí eu levantava aquela lona branca, né? Aquele material branco, aí conduzia a pessoa para dentro da tenda e ele estava lá, sentadinho, esperando. Aí a pessoa sentava na frente daquele tapete fofinho, botava a mão na placa. Depois eu pegava essa pessoa e levava de volta. E assim sucessivamente, fiz isso com várias pessoas. Foram muitas pessoas ao longo da noite. Então, o tipo de trabalho, eu creio ter sido um trabalho de cura, de reenergização, pode ter sido de reprogramação, tá? Então, tudo dentro desse esquema aí lindo. Oportunidade muito boa de trabalho, que eu confio nesse mentor, um trabalho entre nós, não foi trabalho de equipe. Eu devo ter uma ligação muito forte com ele, uma confiança nele também, né? Tanto dele quanto minha, uma confiança recíproca, para que a gente fizesse esse trabalho juntos e assim a gente, creio ter ajudado muitas pessoas enquanto estavam dormindo. Muito legal, né? Então eu fico cada vez mais grata, feliz mesmo pela oportunidade de trabalho. E eu vejo assim que o trabalho está se estendendo para o físico. Gente, olha, em momento algum eu sei que hoje em dia eu fico até relutante, como eu perguntei se eu podia falar sobre isso aqui e se eu podia contar. Por quê? Porque vocês sabem que eu estou fazendo essas imersões presenciais, né? E agora mesmo a gente está querendo levar para as pessoas, que isso já tinha sido uma ideia que ocorreu assim de repente, né, de levar as pessoas por imersão. O que aconteceu lá? Levar as pessoas aquela energia mesmo lá de uma forma online. Quer dizer, a gente gravou tudo o que aconteceu lá e levar para as pessoas. Gente, no mundo digital, a gente chama isso de produto, tá? Isso que foi criado, que foi intuído de ser feito. Tanto que na primeira não houve essa gravação, nessa segunda foi do nada que a gente conversando. O menino que está me ajudando agora nessa parte toda para poder ajeitar os cursos e tal, que teve a ideia. E foi tudo muito rápido. De repente eles estavam lá, eles gravaram tudo. Então no mundo digital isso tem um nome, produto, né? E eu não quero, mas de jeito algum, quando eu falo isso aqui, parece, sabe, eu me sinto mal comigo, com as minhas, talvez, sei lá, limitações, de achar assim, ela está falando isso tudo para vender o produto dela. Por favor, não é isso. Realmente a gente criou o produto de forma online e hoje eu vejo que é o quê? É uma oportunidade para as pessoas que não podem estar lá presencialmente para passar por esse trabalho, sentir a energia ou de alguma forma ser conectada à egrégora.
tá? Eu sei que vocês podem falar, é um produto, sim, é um produto porque tudo tem um custo para ser produzido. Não dá para a gente fazer isso, vocês não têm nem ideia de toda a estrutura que é formada para poder fazer. Né? Só o fato de filmar, não é uma pessoa lá e filmar e pronto, e jogar. Não, existe todo um trabalho por trás disso. Pessoas trabalhando mesmo, dia e noite, se dedicando. Tem todo um processo de produção disso. Então é lógico que tem que ter um custo. Mas é uma oportunidade também das pessoas que não puderam estar lá presencialmente participar, ser inserido, sentir energia. Até porque eu vejo que o trabalho de segunda-feira que a gente faz, que é totalmente gratuito, que eu faço uma live aqui para vocês, né? E as pessoas participam dessa energia, e quem não pode, às vezes, participar no dia seguinte, faz a prece e funciona. Então, por que funciona? Porque foi inserido na egrégora. Do mesmo jeito agora a gente está fazendo, vamos fazer, né, com o Imersão Online. Quem não pôde estar lá vai assistir o conteúdo e vai de alguma forma ser inserido nessa egrégora. E vai poder ter um pouco dessa energia, se aproximar dessa energia. Às vezes o trabalho, poderia fazer ao vivo lá? Não dá, não tem conexão. Vocês não têm noção da trabalheira que é para a gente poder gravar. Porque não tem como. O local que a gente faz, às vezes não tem nada, nem um tracinho. Só tem, às vezes, conexão junto mesmo da rede do hotel. Então, por isso tem que ser gravado, por isso tem que ser todo editado, formatado direitinho, para que as pessoas também possam compreender o que está sendo feito lá. E o trabalho está ficando bonito. Então, volto a falar. Todo esse relato aqui, o que eu estou transmitindo para vocês, gente, de modo algum sabe, para vender produto. Porque a gente está acostumado, aí hoje em dia está uma enxurrada aí pela internet de pessoas que estão fazendo isso. Então eu quero que vocês sintam mesmo, sintam essa energia, essa alegria que eu tô de ter recebido toda a explicação dessa ferramenta que eu estou trabalhando. E que na próxima imersão que a gente faça presencialmente, aquelas pessoas que puderem estar lá, e eu sempre falo, quem tiver vai ser conduzido. Um trabalho presencial está sendo totalmente diferente do outro. A gente vai fazer agora um encontro que também não é nesse molde, mas é um outro encontro para a gente trocar figurinha e tal, lá em conservatório. Então quem puder estar lá também vai ser legal, mas não tem nada a ver com esse trabalho, é um outro trabalho distinto. Mas eu quero que vocês sempre sintam assim, que tudo isso que eu faço, gente, existe uma força muito grande, existe uma autorização muito grande para que seja feito, viu? É todo um trabalho planejado pela espiritualidade, que muitas vezes nem eu entendo, nem eu consigo saber o que vai ser feito lá. E aí na hora é realizado. Do mesmo jeito aqui, como eu também, às vezes não sei nem o que eu vou falar nos vídeos para vocês, e vai sendo intuído, e eu vou falando e eu vou passando para vocês a informação necessária, tá? Então, eu fico cada vez mais honrada, assim, feliz. E o que eu mais peço é que eu seja cada vez mais digna mesmo do carinho que eu recebo de vocês, do carinho que eu recebo da espiritualidade, da proteção, do amparo, da força para continuar fazendo esse trabalho, viu? De coração mesmo. E o que eu puder fazer, mesmo em projeção, buscando as pessoas, trazendo para que possa também ser feito, principalmente aquelas que não têm, às vezes, acesso físico para participar, e é por isso que eu acho que eu fui das comunidades buscar essas pessoas para que elas também recebessem o tratamento. Gente, não tem preço, sabe? Então eu sei que muitas vezes fisicamente aqui a gente não pode fazer a coisa porque nós temos limitações físicas. Aqui a gente precisa ainda da moeda de troca, a gente precisa de um monte de coisa que impede às vezes a gente de fazer, e a gente tem que entender isso. Cada um está num estado, cada um está num período, né, de crescimento, de evolução, de vibração, que permite que o trabalho seja feito fisicamente ou não. Mas o que importa é que está todo mundo sendo tratado, mesmo aqueles que não têm condição ainda pelas dificuldades físicas aqui, estão sendo tratados no astral. Olha que lindo. E eu cada vez mais me coloco à disposição para fazer esse trabalho, viu? Então eu sei que é um trabalho forte, de pegar as pessoas, levar, como eu fiz a noite toda, e faço com todo o meu coração. E toda vez que esse amigo vier,
aqui próximo à terra, ele pode me utilizar e posso ficar a noite inteira trabalhando, que eu vou trabalhar com muita alegria para poder ajudar as pessoas, que eu sei que o trabalho está sendo feito. Então, se você sonhou comigo essa noite, se você está achando que foi só um sonho, pode não ter sido um sonho. Você realmente pode ter estado comigo em projeção e o trabalho foi feito contigo, tá bom? Então, tá aí. Olha, a gente... É uma alegria muito grande ter tudo isso, e eu sinto que eu sou amparada, protegida, porque cada vez mais as coisas vão acontecendo na minha vida, de forma que eu tenha condição de proporcionar mais coisas para vocês também, e isso é que é legal, né? Então, a gente está aí. Então, estamos trabalhando agora nesse imersão online, para aquelas pessoas que quiserem acessar, entender qual foi o trabalho, que tem até curiosidade, deixa eu ver, e eu sei que muitas vão ser inseridas nessa egrégora linda. Eu acho que tem até um link, eu de repente vou pedir pro pessoal depois colocar um link aqui, que é para você clica lá e se inscreve, que aí você vai entender melhor o que é isso, né? É só para se inscrever, gente, não é já para comprar, não, é só para você escrever, entender, ou ficar lá na fila de espera, porque também só para vocês terem ideia, já tem 15 dias que foi lá, a gente ainda não conseguiu editar todo o conteúdo que foi gravado, é muita coisa, não dá, né? Mas a gente está preparando aí com todo carinho, e aí se você quiser participar, se você quiser entender, clica no link aqui que vai ficar embaixo do vídeo, se inscreve direitinho lá para depois você poder até participar, adquirir lá, caso você queira, tá? Mas clica, que é importante, que só o fato de você ter se interessado por isso, eu tenho certeza que toda a espiritualidade já está assim, trabalhando para que, se caso veja que há necessidade de você realmente estar dentro do trabalho, eles vão dar condição para que você esteja, tá? Então não deixa de clicar lá, colocar seu nome direitinho, se inscrever nessa lista de espera, tá bom? Bom, o que eu posso falar mais? Gratidão. Gratidão. Eu queria que vocês conseguissem sentir a energia que eu estou sentindo segurando essa ferramenta. Gratidão ao André por ter construído. Todos são... Quando a gente quer... se coloca à disposição da espiritualidade mesmo para trabalhar, a gente acaba sendo instrumento, assim, como o André foi para trazer isso aqui para mim, como as coisas vão acontecendo, né? Então, eu só tenho que ser muito grata pelas pessoas que chegam, que realmente entram na egrégora e que vão cada vez mais fazendo parte desse projeto maior, que não é meu, é deles, tá? Então fica aí o relato de hoje para vocês, com muito amor, com muito carinho mesmo, e fiquemos todos com a luz, né?